Livro O Peregrino, de John Bunyan. Segunda parte. Capítulo 8. Nas montanhas deleitáveis. Cristão e esperançoso chegaram finalmente às montanhas deleitáveis e subiram para olhar aquela terra maravilhosa. Por toda parte havia pomares, vinhas e jardins, um cenário de tirar o fôlego, como os seus olhos jamais havia contemplado. Travando conhecimento com os pastores. Eles beberam e lavaram-se numa das fontes, e comeram livremente dos frutos ao longo do caminho. Nas montanhas, os pastores alimentavam os rebanhos perto da estrada. Os dois aproximaram-se de um dos pastores e perguntaram: Quem é o dono destas montanhas e de quem são estas ovelhas? Pastor: Estas montanhas são do país de Emanuel. Daqui se avista a sua cidade, e as ovelhas são dele também. Cristão: Este é o caminho para a cidade celestial? Pastor: Sim, senhores, vocês estão no caminho certo. Cristão: A que distância fica o portão da cidade? Pastor: Muito longe, para qualquer um, exceto para o fiel. Cristão: O caminho é seguro ou perigoso? Pastor: É seguro para aqueles que são verdadeiros, mas os transgressores nele cairão. Cristão: Neste lugar há abrigo para peregrinos? Pastor: Sim, muitos, pois o nosso Senhor ordenou-nos: não vos esqueçais da hospitalidade. Portanto, serão bem-vindos em toda parte. Então, os pastores fizeram-lhes essas indagações: De onde são vocês? Como entraram no caminho? E de que modo perseveraram até aqui? E acrescentaram: Bem poucos do que se puseram a caminho da cidade celestial são vistos nessas montanhas. Quando ouviram as respostas daqueles discípulos, os pastores convenceram-se de que eram peregrinos verdadeiros e deram-lhes uma calorosa recepção, pedindo-lhes que ficasse um pouco e conhecesse o povo das montanhas. Faça isso para o nosso prazer e para os seus vigores, insistiram os pastores, e os peregrinos concordaram. Os nomes dos pastores eram conhecimento, experiência, vigilância e sinceridade. Eles convidaram os peregrinos para suas tendas e ofereceram-lhes o melhor que possuíam. Cristão e esperançoso desfrutaram da comunhão com as famílias dos pastores e das boas coisas que eles tinham para comer. Cearam com vigilância e depois da ceia, os vizinhos vieram para conhecê-los e ouvir de sua viagem. Ficaram conversando até tarde e então foram para a cama. Cristão sonhou com a esposa e os filhos, viu-os numa peregrinação com um forte guia. Acordaram na manhã seguinte, sentindo-se bem. O sol brilhava sobre as montanhas e o desjejum os esperava. Depois do café da manhã, os outros pastores vieram para levá-los numa excursão. A admoestação dos pastores. Caminhando por uma vereda, desfrutando do cenário magnífico, chegaram à beira do Monte do Erro. Conhecimento mandou que olhassem para baixo. No fundo do precipício havia corpos e ossos despedaçados de pessoas que haviam se aventurado demasiadamente perto da borda e caído de lá. O que significa isto? Inquiriu o cristão. Conhecimento. Já ouviu falar das pessoas que perderam a fé por dar ouvidos aos falsos ensinamentos de Himeneu e Fileto sobre a ressurreição? Bem, aqui estão elas. Permanecem insepultas, como uma lição objetiva para os outros que viessem a subir alto demais e falhassem em prestar atenção
aos alertas de perigo. Conduziram-nos então ao topo de outra montanha, chamada Pico da Prudência, onde lhes deram umas lentes de longo alcance e mandaram-nos olhar bem longe, na direção de onde tinham vindo. Eles viram o que pareciam ser diversos cegos cambaleando entre tumbas, incapazes de achar a saída. O que quer dizer aquilo? Indagou o cristão. Antes de chegar ao sopé destas montanhas, vocês viram uma escada que levava a uma campina no lado esquerdo da estrada? Sim, responderam ambos. Conhecimento. Daqueles degraus sai uma trilha que leva direto ao Castelo da Dúvida, que é guardado pelo gigante Desespero. Esses que vocês veem entre os túmulos vieram em peregrinação até chegar àquela escada, e como a estrada fosse acidentada naquele trecho, decidiram sair dela e caminhar pela campina. Lá foram apanhados pelo gigante do desespero e jogados no Castelo da Dúvida, onde foram mantidos por um tempo, trancados num calabouço. Então o gigante arrancou-lhe os olhos e levou-os para o meio das tumbas, onde deixa-os a vagar, para que as palavras do sábio possam se cumprir. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Cristão e esperançoso olharam um para o outro com os olhos lacrimosos, mas nada disseram. Então desceram por um desfiladeiro até uma porta na encosta de uma montanha. Quando o pastor abriu a porta, viram que a gruta era muito escura por dentro e cheia de fumaça. Sentiram o cheiro de enxofre queimado e ouviram o barulho de fogo e os gritos de gente em tormento. O que é isto? Quis saber Cristão. Conhecimento. Este é um caminho secundário para o inferno, uma rota tomada por hipócritas como Esaú, que vendeu a sua primogenitura. Judas, que vendeu seu senhor, Alexandre, que blasfemou do evangelho, e Ananias e Safira, que mentiram e dissimularam. Esperançoso. Suponho que todos esses estivessem vestidos de peregrinos. Conhecimento. Sim, e permaneceram no caminho por um longo tempo. Esperançoso. Até onde esses fingidos chegaram? No caminho para a glória? Conhecimento. Alguns foram mais longe, outros não foram além destas montanhas. Cristão e esperançoso concordaram. Precisamos orar pedindo força. Conhecimento, sim, e vocês precisarão de toda a força que puderem conseguir. A essa altura, os peregrinos manifestaram vontade de retornar à jornada. Então, caminharam todos juntos até o limite das montanhas. Aí, chegaram ao pico de um alto monte, chamado Claro. Conhecimento. Vamos mostrar-lhes agora a porta da cidade celestial, onde vocês poderão enxergar através destes óculos. O nome dos óculos era Olho da Fé. Olhem lá longe, para o leste, aonde a sua estrada os levará. Os peregrinos, olhando através dos óculos, viram algo como um portão brilhando no horizonte longínquo. Contudo, ainda estavam tremendo levemente por causa do que tinham visto na caverna, e não puderam segurar os óculos com firmeza suficiente para ter uma boa visão. Quando Cristão e Esperançoso estavam saindo, um dos pastores deu-lhes um esboço do caminho, outro advertiu: cuidado com o enganador. O terceiro aconselhou: cuidado para não adormecer na terra encantada. E o quarto desejou-lhes uma boa viagem, e então se foram, regozijando no caminho. Capítulo 9. No País Baixo da Presunção. O encontro com o jovem Ignorância. Vi então os peregrinos descerem a encosta da montanha em direção à cidade.
Um pouco abaixo dessas montanhas, à esquerda da estrada, ficava o retrógrado país Presunção, do qual saía uma vereda tortuosa que daria na estrada. Nessa interseção, eles encontraram um jovem frágil, chamado Ignorância, que vinha do país da presunção. Cristão perguntou-lhe de onde vinha e para onde ia. Ignorância: eu nasci lá naquele país à esquerda e estou indo à cidade celestial. Cristão: e como você planeja chegar ao portão? Porque você pode ter alguma dificuldade lá. Ignorância: conheço a vontade do Senhor, tenho vivido de forma correta, pago o que devo, oro, jejuo, dou o dízimo em minha igreja e faço caridade, e deixei o meu país por causa desse para onde estou indo. Cristão: mas você não entrou pela porta no início do caminho. Você chegou por este atalho tortuoso, e temo que você, por melhor que se considere, ao chegar o momento do ajuste de contas, seja tido como ladrão e assaltante, em vez de ser admitido na cidade. Ignorância: cavalheiros, vocês são totalmente estranhos. Contentem-se em seguir a sua religião e eu seguirei a minha. Quanto à porta a que se refere, fica a uma longa distância de meu país. Não creio haver em minha terra alguém que conheça o caminho para ela. E não importa se conheçam ou não, já que temos, como podem ver, um atalho fresco e agradável, o caminho mais curto para essa estrada. Ao ver que o jovem era sábio aos próprios olhos, Cristão alcançou esperançoso e cochichou-lhe: há mais esperança para o tolo que para ele. Mesmo quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe entendimento, e ele demonstra a todos que é tolo. O que você acha? Devemos conversar mais com ele ou devemos deixá-lo para que pense no que lhe dissermos? Esperançoso: penso que não é bom dizer-lhe tudo de uma vez. Vamos andando e conversaremos novamente com ele mais tarde, à medida que for capaz de entender. O homem atado por demônios. Assim, seguiram à frente da ignorância, depois que o ultrapassaram um pouco. Entraram num beco muito escuro, onde encontraram um homem de quem um espírito mau se apartara e andara buscando repouso sem o encontrar. Agora, o espírito mau voltara ao homem, trazendo consigo outros 7 espíritos piores que ele. Esses 8 espíritos tinham atado o homem com toda espécie de vícios e o estava levando de volta à escura porta da encosta da montanha. Ao vê-lo, os peregrinos tremeram, enquanto os demônios levavam o homem. Cristão olhou para ver se o conhecia. O homem mantinha a cabeça baixa, e Cristão não pôde ter certeza, mas pareceu-lhe ser um tal de desviado da cidade da apostasia. O Senhor Pouca Fé. Eles passaram pelo Senhor Pouca Fé, cujos inimigos, culpa, desconfiança e covardia, haviam-no dominado completamente, deixando-o destituído não apenas de consolo, mas também de coragem. Assim, em vez de estar alegre por não lhe haverem tomado o passaporte para a cidade, seguia o restante do caminho, afligindo-se e falando de sua perda. Cristão. Ao ouvir falar de alguém que foi derrotado, desejemos jamais encontrar o inimigo, em vez de gabar-nos de ser melhores que ele. Tampouco nos exultemos em nossa coragem. Aqueles que agem assim geralmente fazem pior quando são tentados. Lembra como Pedro gabou-se quando a sua presunção instigou a dizer a Jesus: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte, ainda que me seja necessário morrer contigo. De modo nenhum te negarei. Entretanto, não se conhecia inteiramente, pois veio a negar a Jesus 3 vezes, na ocasião mais dolorosa para o Senhor, em vez de correr qualquer risco de sofrer com ele.
É melhor não confiar na própria força, mas revestir-se de toda a armadura de Deus. O apóstolo Paulo, que tinha muita prática, admoestou, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É bom também solicitarmos do Rei uma escolta, sim, que ele mesmo vá conosco. A sua presença fez Davi regozijar-se no vale da sombra da morte. Se ele for conosco, não precisaremos temer, ainda que sejam 10.000 os nossos oponentes, mas sem ele, nada podemos fazer. Estive em combate por um longo tempo e, pela bondade de Deus, ainda estou vivo, mas não posso ufanar-me de minhas façanhas ou de minha fé. Devo alegrar-me se não mais encontrar ataques do inimigo, como os que já sofri, embora eu tema ainda não estarmos fora de perigo. Seguindo o enganador. Cristão e esperançoso continuaram a caminhar. A ignorância seguia-os à distância. Chegaram assim a uma bifurcação da estrada. Ambos os caminhos pareciam retos e eles não sabiam qual deles seguir. Estavam parados na bifurcação, tentando decidir que caminho tomar. Quando um homem de manto branco aproximou-se e perguntou-lhes por que estavam ali. Responderam que estavam indo à cidade celestial, mas não sabiam qual era a estrada certa. Siga-me, convidou o homem. Também estou indo para lá. Eles seguiram o homem de branco. Depois de algum tempo, a estrada começou a virar, gradualmente a princípio, mas continuou virando, até que perceberam estar indo numa direção totalmente oposta à cidade de Sião. Contudo, continuaram a seguir o homem. Logo, foram apanhados numa rede, onde ficaram tão emaranhados que não podiam livrar-se. Então, o manto branco caiu das costas do guia, e os peregrinos viram que ele era um diabo. Agora veja o meu engano, exclamou o cristão. Os pastores recomendaram que tomássemos cuidado com o enganador. Agora, descobrimos que é exatamente como disse o sábio. O homem que lisonjeia a seu próximo arma uma rede aos seus passos. Esperançoso. Os pastores deram-nos também uma nota de direção sobre o caminho e esquecemos-nos de lê-la. Consequentemente, não nos guardamos das veredas do destruidor. Guiados de volta ao caminho certo. Os dois ficaram chorando na rede, até que, finalmente, viram um ser resplandecente vindo em sua direção. Ele chegou trazendo na mão um chicote de cordas pequenas e perguntou-lhes de onde eram e o que faziam ali. Eles contaram que eram peregrinos indo a Sião, mas tinham sido desviados do caminho por um homem vestido num manto branco, que dissera estar indo também a Sião. Resplandecente explicou: ele é o enganador, o falso profeta, que transformou-se em anjo de luz. Então ele rasgou a rede e os soltou. Sigam-me, convocou ele. Eu os porei de volta no caminho. Eles o acompanharam de volta ao caminho que haviam abandonado para seguir enganador. Onde estiveram a noite passada? Indagou resplandecente. Com os pastores nas montanhas deleitáveis, responderam ambos. Ele indagou então se os pastores não lhes haviam dado uma nota do rumo da estrada. Sim, confirmaram eles. Mas vocês não a leram quando pararam na bifurcação da estrada? Inquiriu resplandecente. Não, nós nos esquecemos. Os pastores não lhes recomendaram cuidado com o enganador? Sim, mas não imaginamos que esse homem de fala mansa, vestido de branco, fosse o enganador. A olhada que ele lhes deu fez parecer que o seu chicote estava pronto a golpear, o que os fez arder de vergonha e chorar de remorso.
Então Resplandecente declarou: Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Resplandecente ordenou-lhes que continuassem a caminhada e prestassem cuidadosa atenção às instruções dadas pelos pastores. Eles agradeceram-no por sua bondade e foram cantando tranquilamente pelo caminho certo. Após algum tempo, viram alguém vindo-lhes ao encontro. Cristão observou: Acolá vem um homem por este caminho, voltando as costas a Sião, esperançoso. Vigiemos, ele pode ser outro enganador. O encontro com Ateu. O homem foi chegando mais perto e, finalmente, perguntou-lhes aonde estavam indo. O seu nome era Ateu. Cristão. Estamos indo ao Monte Sião. Ateu sacudiu-se de tanto rir. Cristão. O que significa a sua risada? Ateu riu por ver o quanto vocês são ignorantes, abraçando uma viagem tão tediosa e nada recebendo por sua luta e sofrimentos, a não ser caminhadas e dificuldades. Cristão. Você acha que não seremos recebidos? Ateu. Recebidos onde? Não existe no mundo este lugar com que vocês sonham. Cristão. Mas existe no mundo por vir. Ateu. Quando estava em casa, em meu país, ouvi sobre essa cidade de que vocês falam e fui ver. Estive procurando-a por 20 anos, mas nada encontrei, a não ser um monte de loucos na estrada. Cristão. Não apenas ouvimos a palavra, mas cremos nela. E agora temos em nós o testemunho. Vimos a porta com os olhos da fé, que nos foi mostrada pelos pastores. Ateu. Eu também acreditava quando estava em casa. Se eu não houvesse acreditado na história, certamente não teria vindo tão longe. Foi mais adiante que vocês, e tenho certeza de que, se houvesse tal lugar, teria visto alguma coisa dele. Mas depois de ter ido tão longe e nada encontrado, estou voltando ao lugar de onde vim e vou desfrutar novamente das coisas que deixei pela esperança de que essa miragem tremeluzente fosse real. Cristão, o esperançoso. Seria verdade o que ele está dizendo? Esperançoso. Tome cuidado, meu irmão. Ele é um dos enganadores. Lembra do que já nos custou dar ouvidos a impostores na estrada? O quê? Não há monte Sião? Não temos as palavras do evangelista, do intérprete, das donzelas do palácio das virtudes e dos pastores? Não experimentamos paz interior quando cremos na palavra? Vamos embora, antes que o homem do chicote afiado surpreenda-nos outra vez. Agora temos de andar por fé. Você deve ter me ensinado as palavras que agora lhe direi. Cessa, filho meu, ouvindo a instrução, de te desviares das palavras do conhecimento. Recusemos ouvi-lo e creiamos na preservação da alma. Cristão, meu irmão, não lhe fiz a pergunta por duvidar da fundação de nossa fé, mas para ouvir a sua resposta aos argumentos dele. Quanto a este homem, sei que foi cegado pelo Deus deste mundo. Embora a nossa fé seja imperfeita, cremos na verdade, e nenhuma mentira vem da verdade. Esperançoso. Agora, regozijo-me na esperança da glória de Deus. Eles afastaram-se de Ateu, que foi embora rindo deles. Esperançoso é tentado a dormir. Cristão e esperançoso viajaram até chegar a uma região onde o ar parecia provocar sono. Esperançoso ficou muito sonolento e disse a Cristão: Ai, estou com tanto sono que mal consigo manter os olhos abertos. Vamos deitar aqui e tirar uma boa soneca. Cristão. Oh, não, de jeito nenhum. Podemos nunca acordar. Esperançoso. Por que não? O sono faz bem a quem labuta. Cristão. Você não se lembra de que os pastores disseram: cuidado para não adormecer na terra encantada?
Então, não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Esperançoso, reconheço a minha fraqueza e agradeço por lembrar-me. Se estivesse sozinho, teria dormido e arriscado a vida. Agora vejo ser verdade o que disse o sábio: melhor é serem dois do que um. Durante todo o caminho, a sua companhia tem me sido uma bênção. Você terá uma rica recompensa. Esperançoso conta suas experiências. Cristão. Para evitar a sonolência deste lugar, vamos conversar animadamente. Esperançoso. Ótimo, essa é uma boa ideia. Cristão. Para começar, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. O que foi que levou a pensar em ser um peregrino? Esperançoso. Por um longo tempo, vivi interessado nas coisas da feira da vaidade, o que, agora compreendo, se não houvesse mudado, ter-me-ia mergulhado a alma em tormento. Cristão. A que, por exemplo, você se refere? Esperançoso. A todos os tesouros e riquezas do mundo. Eu também tinha prazer na agitação, na bebedeira, nas festanças, na blasfêmia, na mentira, no amor livre, na sensualidade, essas coisas que destroem a alma. Mas graças a Deus, finalmente conheci a verdade. Ouvindo você e o irmão fiel na feira, aprendi que o fim dessas coisas é a morte e que a ira de Deus descerá sobre os filhos da desobediência. Cristão. E você submeteu-se imediatamente ao poder dessa nova convicção? Esperançoso, não, eu não estava disposto, a princípio, a reconhecer a pecaminosidade de minha vida, nem a enxergar a ruína que se seguiria como resultado de tal vida. Em vez disso, quando a minha mente começou a ser incomodada pela verdade, esforcei-me para fechar os olhos contra a luz. Cristão. Mas o que finalmente levou a compreender que o Espírito de Deus estava tratando com você, revelando-lhe a verdade e exigindo que a encarasse? Esperançoso. A princípio, é claro, ignorava que o Espírito de Deus estivesse insistindo comigo. Eu não sabia que Deus inicia sua obra de conversão no pecador, aferroando-lhe a consciência com a verdade divina, iluminando-lhe a mente com a sua luz, capacitando-o a enxergar os seus pecados e fazendo-o sentir-se culpado deles. Então, embora eu tivesse já consciência de meu mau procedimento, o pecado ainda me era precioso. Por causa da má inclinação da minha mente e da carnalidade do meu corpo, e não me achava disposto a abandoná-lo. Não queria separar-me de meus companheiros. A sua companhia e amizade eram-me valiosas. Contudo, as longas horas em que sofri sob a convicção e a autorreprovação foram realmente penosas e doloridas. Cristão, mas não lhe parecia às vezes que você estava livre desses problemas? Esperançoso, sim, mas eles logo retornavam, mais difíceis de suportar que nunca. Cristão, e o que era que lhe trazia outra vez à mente os pecados? Esperançoso, muitas coisas, como encontrar um homem bom nas ruas, ouvir alguma leitura ou citação da Bíblia, sentir dor ou ficar doente, ouvir que algum amigo ou vizinho estava enfermo, ouvir o sino da igreja chamar para um culto fúnebre, ouvir de uma morte acidental ou repentina, pensar na morte, mas especialmente pensar em comparecer diante de Deus no julgamento. Cristão, e você pôde, alguma vez, livrar-se facilmente do sentimento de culpa? Esperançoso. Não, não mesmo, porque quando tentava fazer isso, o pecado parecia agarrar-me fortemente. Contudo, quando considerava voltar aos meus velhos pecados, isso trazia-me um desgosto a mais, porque a minha mente fora mudada e a ideia parecia-me repulsiva. Cristão, e o que você fazia nessas ocasiões? Esperançoso.
Eu tentava corrigir-me, pois acreditava que esse fosse o único meio de escapar à condenação e achar a paz. Cristão, de que modo você melhorou? Esperançoso, não renunciei apenas aos meus pecados, aquilo que eu considerava pecado, mas também aos meus companheiros pecadores, e dediquei-me às boas obras, como orar regularmente, ler a Bíblia, ir à igreja, fazer a caridade, ser pontual em minhas obrigações e falar a verdade. Era cuidadoso em observar essas coisas e muitas outras. Cristão. Então você imaginou que, assim, tudo estava bem. Esperançoso, sim, por um tempo, até a minha consciência incomodar-me novamente. Cristão. Como é que esse incômodo voltava se você já tinha uma boa vida moral? Esperançoso. Diversas coisas levaram-me a duvidar e a sentir que nem tudo estava bem. Por exemplo, algumas frases como estas: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas todas as nossas justiças são como trapos da imundícia. Pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada, e tudo que não é de fé é pecado. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. De todas essas declarações claras e enfáticas da verdade, concluiu o seguinte: se não é pelas obras de justiça e da lei que a pessoa é justificada e salva, então eu não estou salvo. Todas as minhas justiças são como trapos de imundície, e se tudo que não é pela fé é pecado, todas as minhas obras são pecaminosas, porque não possuo fé verdadeira. Se tivesse uma fé real, seria justificado e teria paz em meu coração. Se não tenho, deve ser porque não sou nascido de Deus. E se não sou nascido de Deus, jamais poderei ver o reino do céu. Além disso, ainda que todas as minhas obras sejam justas e aceitas por Deus, nunca poderão pagar pelos pecados que cometi antes de resolver viver corretamente. Assim, a velha conta não foi acertada. E estou afundando-me cada vez mais em dívidas com Deus. Terei uma tremenda quantia a pagar quando comparecer diante do juiz. Cristão, uma excelente aplicação, mas por favor, continue. Esperançoso. Outra coisa que muito me preocupava depois de minha reforma era, quando eu examinava de perto os meus melhores feitos, eu podia ver o mal misturado ao bem, motivos errados, egoísmo e orgulho. Assim, fui forçado a concluir que, apesar de todos os meus esforços e da boa opinião a respeito de mim mesmo, continuava cometendo pecados suficientes para enviar-me ao inferno, ainda que a minha vida anterior fosse impecável. Cristão. E o que você fez a respeito disso? Esperançoso. O que fiz? Não sabia o que fazer, até ir a fiel com os meus problemas. Ele e eu éramos amigos chegados. Ele explicou-me, a menos que pudesse obter a justiça de um homem perfeito que nunca pecara, nem a minha justiça própria, nem toda a justiça do mundo poderia salvar-me. Cristão, e você creu que ele estava dizendo-lhe a verdade? Esperançoso, sim. Mas se me houvesse dito isso quando estava satisfeito comigo mesmo, teria pensado que ele era um excêntrico. Depois, porém, que vi a minha corrupção e o pecado que se apegava à minha melhor performance, tive de admitir que ele estava certo. Cristão. Mas quando sugeriu-lhe isso pela primeira vez, você acreditou que tal homem pudesse ser encontrado? Esperançoso. Bem, devo confessar que, a princípio, a ideia pareceu-me fantástica. Todavia, depois de algumas discussões com ele e de perceber nele a fé e o espírito leve, acreditei definitivamente. Cristão. E você indagou-lhe que homem era esse e onde poderia ser encontrado?
Esperançoso, sim, e ele contou-me que tal homem era Jesus, o Cristo, que se achava agora sentado à direita de Deus e que eu podia ser justificado por ele, crendo nele, no que fizera por mim ao morrer sobre a cruz. Perguntei-lhe como a justiça desse homem poderia ser eficaz em justificar outro perante Deus. Explicou-me que ele morrera não por si mesmo, mas por mim, para expiar os meus pecados, pagar toda a minha dívida com Deus, e que Deus aceitara o que ele fizera por mim, e que quando cresce nele e no que realizara, a sua justiça ser-me-ia imputada. Cristão, o que você pensou disso? Esperançoso, eu criei que Jesus era justo e que morrera pelos pecados do mundo. Duvidei, no entanto, que ele imputaria sua justiça a alguém tão pecador como eu. Imaginei que fosse condenar-me perante Deus e que isso seria correto. Cristão, e o que Fiel disse sobre esse seu pensamento? Esperançoso, ele convidou-me. Por que não vem a ele e vê? Respondi-lhe que seria presunção, mas ele insistiu. Não, porque você foi convidado a ir a ele. Então ele me deu um livro com as palavras de Jesus, encorajando-me a ir, e afirmou que cada tio e cada jota desse livro permanecem mais firme que a terra e o céu. Perguntei-lhes o que precisava fazer quando fosse a Cristo, e ele respondeu que eu deveria implorar ao Pai com todo o meu coração e a minha alma, para que o revelasse a mim. Inquiri-lhe que o que poderia dizer em minha defesa. A sua resposta foi: você o achará sentado numa banca de misericórdia, onde ele se assenta o ano inteiro, concedendo perdão e absolvendo aos que se achegam. Diga-lhe simplesmente, com todo o seu coração: Deus, seja misericordioso comigo, que sou pecador. Reconheço e confesso a minha pecaminosidade e todos os meus pecados. Ajude-me a conhecer e a crer em Jesus Cristo, pois compreendo que, sem a sua justiça e misericórdia, e a menos que eu acredite em sua justiça e aceite-lhe a misericórdia oferecida, estarei perdido para sempre. Senhor, ouvi dizer que o Senhor é Deus misericordioso e que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para ser o Salvador do mundo, e que o Senhor está disposto a conferir a sua bondade e graça a um pobre e perdido pecador, como eu. E eu sou, de fato, um desprezível e desamparado pecador. Senhor, tire os meus pecados e dê-me a sua justiça. Manifesta a sua graça na salvação da minha alma. Em nome de Jesus. Amém. Cristão, e você fez conforme foi instruído? Esperançoso, sim, muitas e muitas vezes. Cristão, e não foi tentado a desistir? Esperançoso, sim, centenas de vezes, mas continuei crendo ser verdade o que me dissera Fiel. Sentia que se desistisse, certamente morreria, e se continuasse orando, poderia morrer, mas se isso acontecesse, morreria junto ao trono da graça. Então, lembrei-me das palavras do livro, porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, continuei orando, até que o Pai revelou-me o seu Filho. Cristão, e de que modo ele foi lhe revelado? Esperançoso. Não o vi com os meus olhos físicos, mas com os olhos do entendimento. Certo dia, estava muito triste, mais triste do que eu fora jamais, por causa da vileza de minha natureza, da magnitude dos meus pecados e do desamparo da minha condição. Eu não esperava nada, a não ser a condenação nas trevas eternas, quando, de repente, pareceu-me ver o Senhor olhando para mim e dizendo: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Eu repliquei: mas, Senhor, sou um grande pecador.
Ele respondeu-me: A minha graça te basta. Interroguei-o então: Mas, Senhor, o que é crer? Sua resposta foi: Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Concluí então que vir a ele era o mesmo que crer. Sabia até onde eu tinha ido. Aquilo provava-me que possuía alguma fé, ou nunca teria vindo. Entretanto, ainda sentia-me faminto e sedento de alguma coisa. Como eu poderia entender? Então, ouvi o apóstolo Paulo dizendo: Não se sujeitaram à justiça de Deus. Eu sabia que Cristo era a justiça de Deus, e como os judeus, não me submetia a ele. Se eu o tivesse feito, raciocinava eu, Deus já teria me aceitado, pois a sua palavra promete: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, avivaram-se em minha mente essas maravilhosas escrituras, mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Aquele que nos ama e em seu sangue lavou-nos dos nossos pecados. Agora estava claro para mim que Cristo era o único mediador entre Deus e os homens, e que pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Crie, então, na bondade e na infinita misericórdia do Senhor Jesus Cristo e em seu grande poder para salvar. E o seu amor e a sua paz, como um rio, fluíram em minha alma. Vi que ele não apenas era justo, como era capaz de fazer do pior dos pecadores um justo diante de Deus. Cessei então com os meus esforços e confiei totalmente nele. E ele lavou-me, deixando-me limpo e alvo. Aceitou-me e deu-me a paz que excede todo entendimento. Doce paz, o dom do amor de Deus. Cristão. Essa foi, de fato, uma revelação de Jesus Cristo à sua alma. Que efeitos específicos teve isso em seu espírito e em sua vida? Esperançoso. Meu coração transbordou de alegria e paz, e também de amor por Jesus Cristo, Sua palavra, seus caminhos e o seu povo. Ele deixou-me ver que todo mundo, não obstante toda a sua justiça, acha-se em estado de condenação e que Deus, o Pai, sendo absolutamente justo, pode justificar legitimamente o ímpio pecador que nele crê. Agora sentia-me extremamente envergonhado de minha vida passada e totalmente surpreso de minha profunda ignorância por não ter visto antes a incomparável beleza do amor de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. Sentia que se tivesse 1000 vidas para dar, alegremente as daria ao serviço do Senhor Jesus e por seu amor. Capítulo 10. A conversa com ignorância. A esta altura, o jovem ignorância alcançara cristão e esperançoso no caminho para a cidade celestial. Cristão dirigiu-se a ele. Vamos, jovem, por que ficou tão para trás? Ignorância. Gosto de estar sozinho a maior parte do tempo, a não ser que esteja com pessoas que pensem como eu. Questões investigadoras. Cristão. Como vão as coisas, querido ignorância, entre a sua alma e Deus? Ignorância. Muito bem, espero, pois estou sempre cheio de bons pensamentos que me vêm à mente e consolam-me no caminho. Cristão. Partilharia alguns deles conosco? Em que você tem pensado? Ignorância. Ora, penso frequentemente em Deus e no céu. Cristão. Assim fazem todos os homens. Ignorância. Mas eu, em meus pensamentos, desejo Deus e o céu. Cristão. Assim fazem muitos que podem nunca os ver. Há um provérbio sagrado que diz:
A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança. Ignorância. Mas desistir de tudo por causa deles. Cristão. Alguém pode pensar assim e estar errado. Desistir de tudo é muito mais difícil do que muita gente imagina. O que o faz acreditar que desistiu de tudo por causa de Deus e do céu? Ignorância. Meu coração me assegura que o fiz. Cristão. Mas seu coração é confiável? A Bíblia afirma: o que confia no próprio coração é insensato. Ignorância. Isso foi dito a respeito do tolo. Eu não sou tolo. Meu coração é bom sábio. Cristão. Como você sabe? Que meios você possui para testar o próprio coração? Ignorância. Meu coração conforta-me na esperança do céu. Cristão. Isso pode ser falso. Jeremias, o profeta, alertou: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? O coração de um homem dá-lhes esperanças quando não há solo para ela. Ignorância. Mas o meu coração e a minha vida concordam, então a minha esperança está bem fundamentada. Cristão. Que provas você tem de que seu coração e a sua vida harmonizam? Ignorância. Meu coração assim me diz. Cristão. O seu coração assim lhe diz. Se a palavra de Deus não sustiver este testemunho, qualquer outro testemunho não terá valor. Ignorância. Mas não é um coração com os bons pensamentos, é uma vida sincera que estão de acordo com os mandamentos de Deus? Cristão, sim, de fato, mas uma coisa é tê-los e outra coisa é pensar que os tem. Ignorância. Diga-me, por favor, de acordo com a Bíblia, o que são bons pensamentos e o que é uma vida sincera? Cristão. Há bons pensamentos de várias espécies a respeito de nós mesmos, concernentes a Deus e sobre a humanidade. Ignorância. O que são bons pensamentos a respeito de nós mesmos? Cristãos. Pensamentos que concordam com a palavra de Deus. Ignorância. Quando os pensamentos sobre nós mesmos estão de acordo com a palavra de Deus? Cristão, quando aplicamos a nós os mesmos julgamentos que a palavra de Deus aplica. Por exemplo, a palavra de Deus fala daqueles que estão em estado natural. Não há um justo, nem um sequer, não há quem faça o bem. Ignorância. Nunca acreditarei que o meu coração seja mau. E concernente a Deus, o que são os bons pensamentos? Cristão, o mesmo que eu disse a respeito de nós mesmos. Quando os nossos pensamentos sobre Deus estão de acordo com o que a Sua palavra diz sobre Ele, temos o correto pensamento sobre Deus. Quando pensamos que Ele nos conhece melhor do que nós e pode ver nosso pecado quando nada podemos enxergar. Ignorância. Você acha que sou tão tolo a ponto de imaginar que Deus não pode ver mais que eu? Ou que eu usaria vir a Deus confiando em minha boa performance? Cristão, bem, o que você pensa desse assunto? Ignorância. Ora, penso que devo crer em Cristo para justificação. Cristão, como você pode imaginar que crê em Cristo quando não vê que precisa dele? Você não vê o seu pecado inato nem o seu pecado atual, mas tem uma opinião de si mesmo, que o coloca além da necessidade de um redentor. De que modo, então, você crê em Cristo? Ignorância. Creio o suficiente, por isso tudo. Creio que Cristo morreu pelos pecadores e que devo ser justificado da maldição perante Deus, por meio da sua graciosa aceitação da minha obediência à sua lei. Cristo torna as minhas obrigações religiosas aceitáveis ao seu Pai, por seus próprios méritos, e o Pai justifica-me por causa de minha obediência a seu Filho. A diferença entre a verdadeira e a falsa fé. Cristão. Vou replicar a sua confissão de fé da seguinte maneira. Primeiro, você crê com uma fé imaginária, porque tal fé não se encontra registrada em nenhum lugar da palavra de Deus. Segundo, a sua fé é falsa,
porque reivindica justificação pela justiça de Cristo, sem aceitar para si essa justiça. Enquanto você se apega à sua justiça imaginária, rejeita a justiça de Cristo. Ademais, a sua fé não aceita a morte de Cristo como necessária à nossa justificação. Em vez disso, você recebe como um exemplo e um justificador das suas ações de crente, o que é uma invenção da mente carnal, sem fundamento nas Escrituras. Por conseguinte, a sua fé é enganosa e o deixará sobre a ira de Deus no dia do julgamento. A verdadeira fé justificadora torna a alma sensível à sua condição de perdida e a faz buscar refúgio em Cristo, na sua cruz e na sua justiça, para ser salva. A justiça de Jesus não consiste meramente num exemplo e num ato de graça, que aceita as pessoas sobre as bases de sua obediência à lei. Ela inclui a obediência do próprio Cristo à lei de Deus, bem como seu ato de tornar-se responsável por toda a humanidade, em desobediência, a ponto de morrer pelos pecados dela. Essa morte requerida dos pecadores foi suportada por ele, para que o culpado que nele crê seja absolvido, receba a sua justiça e seja justificado. Essa é a justiça aceita pela fé verdadeira. Sem ela, a alma será condenada. Ignorância. O quê? Você quer que confiemos no que Cristo fez pessoalmente, sem qualquer participação nossa? Esse conceito presunçoso daria licença a toda a nossa concupiscência e encorajar-nos-ia a ignorar os mandamentos de Deus e a viver como bem nos parecesse. Porque que importância teria o nosso modo de viver se fôssemos permanentemente justificados pelo que Cristo fez por nós, independente de qualquer coisa que façamos? Cristão, penso que o seu nome lhe é apropriado. Pelo menos, a sua resposta indica ser este o caso, pois você, evidentemente, ignora o que seja a justiça justificadora e a segurança da alma que tem fé nessa justiça. Sim, e você ignora também os efeitos da fé salvadora da alma, que muda e ganha o coração para Deus em Cristo, fazendo a pessoa amar a palavra de Deus, o seu nome, os seus caminhos, o seu serviço e o seu povo. Essa fé e esse amor são as mais fortes e mais duradouras virtudes neste mundo. Eles são, na realidade, a natureza de Deus na vida humana. Esperançoso, pergunte se Cristo já lhe foi revelado. Ignorância. O quê? Vocês acreditam em revelações especiais? Penso que o que vocês e todos da sua espécie afirmam sobre esse assunto não passa do fruto de cérebros confusos. Esperançoso. Ora, filho, Cristo está oculto em Deus de um modo tão misterioso à compreensão do homem natural, que não pode ser conhecido como Salvador se o Pai não o revelar. Ignorância. Essa é a sua fé, não a minha. Contudo, eu sou certo de que a minha é tão boa quanto a sua, embora não tenha na cabeça tantas fantasias. Cristão. Você não deve falar tão desrespeitosamente de um assunto tão sério. Também eu afirmarei enfaticamente que ninguém pode conhecer a Jesus Cristo senão pela revelação do Pai. E sou igualmente enfático sobre a fé pela qual a alma repousa segura em Cristo. A fé correta deve ser operada pelo poder de Deus, e posso perceber, querido jovem, que você é completamente destituído dessa fé. Desperte, querido, ignorância, e veja sua miséria e condenação, e busque salvação em Cristo Jesus, pois unicamente pela justiça dele você estará livre da ira vindoura. Ignorância fica para trás. Ignorância. Companheiros, vocês andam rápido demais para mim. Não consigo acompanhá-los. Vão à frente, se quiserem, e irei mais devagar. Cristão e esperançoso prosseguiram, conversando e deixaram ignorância para trás. Esperançoso, que pena! Por nossa cidade passa muita gente nessa condição.
famílias inteiras. Sim, ruas completas e muitos deles intitulam-se peregrinos. E se há tantos em nossa cidade, através da qual os peregrinos passam todos os dias, quantos não existirão nas cidades e países de onde eles vêm? Cristão, é como diz a palavra: se lhes untaram os olhos para que não vejam, mas o que você acha dessas pessoas? Elas não tiveram em nenhum momento convicção de seus pecados ou temor do futuro? Você acha que elas sequer imaginam que o seu estado e posição sejam perigosos? Esperançoso, você é mais velho que eu. Prefiro que responda a questão. Cristão, acredito que certas ocasiões eles já tiveram alguma convicção do pecado e medo do futuro, mas não sabem que esse temor visa o seu bem. Consequentemente, esforçam-se desesperadamente para sufocar o medo e, depois de afastá-lo da mente, gabam-se de serem capazes de dominar os sentimentos. Esperançoso, creio que o temor visa a conformar o homem ao plano de Deus, levando-os ao começo da peregrinação. Cristão, sem dúvida, se for o tipo certo de temor, pois a palavra declara: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esperançoso, e como distinguir o tipo benéfico de temor? Cristão, o temor verdadeiro ou benéfico é reconhecido por três coisas: traz profunda convicção do pecado, leva ao arrependimento e à fé salvadora em Cristo. Cria na alma uma santa reverência por Deus, sua palavra e seu caminho, mantendo o coração sensível e levando a pessoa a recuar diante de qualquer coisa que possa afastar de Cristo sua vida. Entristecer o Espírito Santo, encorajar o inimigo a falar injuriosamente ou trazer desonra ao nome do Senhor. Esperançoso. Bendito, creio que você falou a verdade. Já não estamos quase saindo da terra encantada? Cristão, por quê? Você está cansado dessa discussão? Esperançoso. Oh, não, de jeito nenhum, mas estava imaginando onde estamos. Cristão, ainda temos cerca de 3 quilômetros à frente, mas vamos continuar nossa discussão. Prosseguindo, os ignorantes não sabem que a convicção do pecado que os deixa temerosos do futuro é para o seu bem. Por essa razão, buscam extingui-la. Esperançoso, e como eles a removem? Cristão, eles acham que esses temores são inspirados pelo diabo, quando na verdade são infundidos por Deus, e pensando assim, resistem a eles como a algo mau, que eles desequilibram a mente. Também acham que tais receios enfraquecem a fé. O que eles têm é apenas fantasia, não fé, e endurece contra eles o coração. Presumem que o medo é uma fraqueza e que é errado sentir-se receoso. Consequentemente, apesar de suas sinceras convicções, tornam-se excessivamente autoconfiantes. Acreditam que o medo tende a destruir-lhes a felicidade e a sua desprezível justiça própria. Por isso, resistem a ele com toda a sua força de vontade. Esperançoso. Sei disso por experiência própria, porque antes de conhecer o significado da convicção, pensava assim também, discutindo a apostasia. Cristão, você conheceu em sua terra, cerca de 10 anos atrás, um tal senhor temporário? Esperançoso, se eu conheci? Sim, ele vivia na cidade de Sem Graça, cerca de 6 quilômetros de honestidade, e era vizinho, se não me engano, de um tal de Retrocesso. Cristão, isso mesmo, ele já morou sob o mesmo teto que o senhor Retrocesso. Bem, Temporário estava, uma vez, muito preocupado sobre o correto relacionamento com Deus. E acredito que ele tivesse, então, algum conhecimento de seus erros e do salário do pecado. Esperançoso, concordo com você. Ele morava a apenas uns 4 quilômetros da minha casa e sempre vinha em lágrimas pedir meus conselhos.
Realmente me dava pena e espero que ele encontre a fé real e torne-se um cristão. Mas agora vemos que não são todos que clamam Senhor, Senhor, que entram no reino do céu. Cristão. Ele contou-me certa vez que estava decidido a sair em peregrinação, mas repentinamente travou amizade com o Senhor salvação própria e tornou-se um estranho para mim. Esperançoso. Qual foi a razão dessa sua mudança repentina e por que outros apostam tão desse modo? Cristão. Boa pergunta. O que você acha ser o motivo? Esperançoso. Em minha opinião, há 4 razões para isso. Primeiro, embora a consciência de tais homens seja despertada, a sua mente não é mudada. Então, quando o sentimento de culpa esfria, voltam-se naturalmente às suas velhas atitudes carnais. A sua consciência culpada leva-os a temer o inferno, e o medo do inferno cria o interesse pelo céu. Não obstante, quando o sentimento de culpa se vai, o medo do inferno desvanece e eles perdem o interesse no céu. Voltam então à sua antiga vida e aos prazeres passageiros do mundo. Segundo, tem medo dos homens que os escravizam e o receio dos homens arma laços. Eles parecem ansiosos pelo céu, enquanto as chamas do inferno crepitam-lhe nos ouvidos. Mas quando esse terror se vai, eles têm outros pensamentos, que é bom ser sábio e não correr o risco de perder tudo, ou de meter-se em problemas inevitáveis. Por essa razão, procurando evitar riscos, retrocedem aos caminhos do mundo. Terceiro, são orgulhosos, e as pessoas orgulhosas do mundo os fazem sentir que a religião cristã é para os pobres e inferiores. Por conseguinte, quando perdem o senso de culpa e o receio do tormento, retornam ao curso anterior. Quarto, porque a ideia de culpa e punição lhes é insuportável, preferem permanecer esquecidos de sua miséria até que ela lhes chegue. O enfrentamento honesto de sua culpa e de seu sofrimento futuro mandá-los-ia a Cristo, em busca de perdão e de jubilosa libertação. Contudo, evitam os pensamentos de culpa e punição, livram-se de seus sentimentos sobre a ira de Deus e endurece cada vez mais o coração à verdade. Cristão, você chegou bem perto do âmago da questão. No entanto, bem no fundo de todo esse comportamento está a vontade obstinada. A princípio, eles parecem estar arrependidos, mas são como o criminoso que chora diante do juiz, não por causa do crime, mas porque foi preso e deverá ser punido. Dê-lhe a liberdade e voltará a ser um ladrão ou assassino, ao passo que, se a sua mente for mudada, ele será um bom cidadão. Esperançoso. Expus-lhe os motivos pelos quais retrocedem. Agora, mostre-me a maneira pela qual se dá a apostasia. Cristão. Bem, penso que é assim. Primeiro, eles afastam o pensamento, o tanto quanto possível, de qualquer lembrança de Deus, da morte e do julgamento por vir. Então, gradualmente desistem da autodisciplina, como a oração, o freamento da luxúria, a vigilância da conduta, o pesar pelo pecado e coisas semelhantes a essa. A seguir, afastam-se da companhia dos cristãos animados e cordiais. Depois, passam a negligenciar os deveres em comum, como ler e ouvir a palavra de Deus, frequentar as reuniões e coisas assim. Daí, começam a achar falta nos cristãos piedosos, vendo neles fraquezas que não passam de fantasias suas, blasfemando pelas costas o bom nome dos discípulos. Passam, então, a associar-se com pessoas mundanas, de moral frouxa e mal intencionadas. Até entregam-se secretamente a práticas carnais, sensuais e imorais.
E ainda procuram achar tais coisas naqueles que são tidos como verdadeiros, a fim de desculpar-se, dizendo que os tomou como exemplo. Depois disso, brincam abertamente com o pecado. Finalmente, endurecidos, mostram-se como realmente são, francamente pecaminosos. E assim, afundando novamente no abismo da miséria, perecem para sempre no próprio engano, a menos que um milagre da graça os impeça. Capítulo 11. Próximo à cidade de Deus. Desfrutando da estadia na terra de Beolá. Agora, eu via que os peregrinos haviam atravessado o terreno encantado e já adentravam a terra de Beolá. O ar era doce e revigorante. Eles descansaram e deleitaram-se por algum tempo nessa terra. Ali, ouviram o canto contínuo dos pássaros e observaram as flores vicejavam em toda parte. Escutaram também a voz da rolinha sobre a terra. Neste pacífico país, o sol brilha o ano inteiro. Ele fica bem longe do vale da sombra da morte e fora do alcance do gigante desespero. Nessa terra ensolarada, não se pode ter a mais pálida concepção do castelo da dúvida. Dali, os peregrinos puderam avistar a cidade santa. Também encontraram lá alguns dos habitantes da metrópole eternal, porque nessa terra de Beolá, os seres celestiais frequentemente passeiam com os humildes, uma vez que ela fica nos limites do céu. Nessa terra, os votos da noiva e do noivo são renovados. Ali nada faltou aos peregrinos, pois havia abundância de tudo o que eles desejaram em sua jornada. E ouviram vozes da cidade cantando: Dizei à filha de Sião: Eis que a tua salvação vem, eis que com ele vem o seu galardão. E todos os habitantes daquela terra chamavam os peregrinos de povo santo, remidos do Senhor. Enquanto passeavam por essa terra, tinham mais alegria do que jamais havia experimentado nos lugares afastados do país para onde se dirigiam. Chegando mais perto, tiveram uma visão mais perfeita da cidade e puderam notar que ela era feita de pérolas e pedras preciosas, e as suas ruas pavimentadas de ouro. Por causa da glória natural da cidade e do reflexo dos raios solares sobre ela, Cristão desejou-a tão profundamente que adoeceu. Esperançoso, também sentiu o aperto do desabor. Assim, ficaram ali durante dias, chorando a dor aguda de seus corações. Se achardes o meu amado, dizei-lhe que adoeço de amor. Receberam, porém, maior graça e foram capazes de prosseguir a caminhada. Conforme se aproximavam mais e mais das portas luminosas, viam pomares, vinhas e lindos jardins, cujos portões abriam-se para a estrada. Eles perguntaram a um jardineiro parado junto a um dos portões: A quem pertencem esses vinhedos e jardins? E ele respondeu: Pertencem ao rei e foram plantados aqui para o deleite dele e prazer dos peregrinos. Então o jardineiro convidou-os a entrar no vinhedo e a servir-se das uvas deliciosas. Também mostrou-lhes o passeio do rei e os seus caramachões de descanso. Ali se demoraram e adormeceram. Eles falaram muito em seu sono, cogitei do porquê, e o jardineiro explicou-me. Admira-se que os peregrinos falem tanto enquanto dormem? Eles estão felizes. É próprio dessas uvas serem tão doces e agradáveis que fazem falar os lábios dos que dormem. Reparei, quando eles acordaram, que se preparavam para subir a cidade. Contudo, o reflexo do sol sobre a cidade, que era de ouro puro, resplandecia tanto, eles não podiam fitá-lo com os olhos naturais. Tiveram de olhar através de uns óculos feitos para esse propósito. Enquanto prosseguiam, encontraram dois homens em trajes dourados,
cujas faces brilhavam como a luz. Indagaram dos peregrinos de onde eles eram, onde haviam se hospedado, que bênçãos e prazeres tinham experimentado e que dificuldade tiveram de enfrentar pelo caminho. Cristão e esperançoso relataram as suas experiências. Então, um dos resplandecentes avisou: vocês têm mais duas dificuldades a superar. Depois estarão na cidade. Cristão pediu ao homem que fosse com eles. Os dois consentiram, mas acrescentaram: vocês devem ir firmado na própria fé. Em meus sonhos, os vi seguirem junto até avistarem a porta, a travessia do rio da morte. Entre eles e a porta havia um rio fundo, escuro e gelado, e não tinha ponte. Ao avistar o rio, os peregrinos empalideceram e silenciaram. Os dois homens estimularam-nos: vocês devem atravessá-lo, ou nunca chegarão à porta. Não há outro jeito? Perguntaram ambos. Sim, respondeu o homem, mas desde a fundação do mundo, apenas dois, Enoque e Elias, tiveram permissão de entrar desse outro modo, que a ninguém mais será permitido, até que Cristo venha outra vez. Então, aceitaram o inevitável, entrando na água. Cristão começou a afundar e gritou ao seu bom amigo esperançoso: afundo em águas profundas, os vagalhões correm sobre a minha cabeça, todas as suas ondas estão sobre mim. Anime-se! Incentivou esperançoso. Sentiu fundo e é seguro. Ah, meu bom amigo! Lamentou o cristão. As agonias da morte me cercaram e eu nunca verei aquela terra feliz. Grande horror e densas trevas desceram sobre Cristão, de modo a não poder ver o que estava diante de si, e ele praticamente perdeu os sentidos, ficando sem saber do que se passava à sua volta. Ele não podia se lembrar ou falar coerentemente das coisas boas de que desfrutara em sua peregrinação. Entretanto, as palavras que proferia indicavam seu grande medo de morrer naquele rio, antes de alcançar a Porta Formosa. Os que se achavam por ali perceberam que ele estava aflito pelos pecados que cometera, antes e depois de se tornar um peregrino. Supuseram também pelas coisas que ele murmurava em seu estupor, que estivesse tendo visões de fantasmas e espíritos maus. Esperançoso, por conseguinte, fazia o que podia para manter a cabeça de seu irmão acima da água. Às vezes, Cristão afundava por um segundo e então emergia novamente. Embora apenas por meia cabeça, Esperançoso tentava consolá-lo. Irmão, estou vendo a porta e vejo os santos aguardando para nos receber. Contudo, Cristão repetia: é a você que eles estão esperando. Você tem sido cheio de esperança desde que o conheci. E você também, replicava esperançoso. Ah, irmão, se eu fosse direito, certamente Cristo viria agora em meu socorro. Mas por causa dos meus pecados, trouxe-me a essa cilada e abandonou-me. Meu irmão, admoestou esperançoso, você esqueceu completamente o texto que fala dos maus? Não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como os outros homens. Essas dificuldades e angústias que você atravessa nessas águas não são sinal de que Deus o desamparou. Elas foram enviadas para lembrá-lo das coisas que recebeu da bondade dele, a fim de que confie nele na sua aflição. Então Cristão refletiu seriamente por um momento, enquanto esperançoso acrescentava: tenha bom ânimo, Jesus Cristo o curou. De repente, Cristão rompeu em alta voz: oh, eu vejo-o novamente, e ele está me dizendo: quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Então ambos recobraram a coragem. Depois disso, o inimigo ficou quieto como uma pedra.
Logo, o cristão achou fundo para firmar-se de pé, e o restante do rio era raso. Alcançando o outro lado, viram na margem do rio os dois seres brilhantes, esperando por eles. Quando os peregrinos saíram da água, os dois anjos saudaram-nos. Somos espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E eles caminharam juntos em direção à porta. Apesar de a cidade ficar sobre um alto monte, os peregrinos subiram com facilidade, porque eram conduzidos pelos braços dos seres brilhantes e porque as suas vestes mortais tinham ficado no rio. Portanto, subiram prontamente o monte, e embora o fundamento sobre o qual estava edificada a cidade fosse mais elevado que as nuvens terrestres, transpuseram as regiões atmosféricas, conversando alegremente, extremamente felizes por estarem salvos além do rio e por terem companhias tão gloriosas. A sua conversa era sobre a glória do lugar, que os seres resplandecentes chamavam de inefável. Lá, contavam eles, está o Monte Sião, a Jerusalém celestial, os muitos milhares de anjos e os espíritos dos justos aperfeiçoados. Vocês estão chegando ao paraíso de Deus, onde verão a árvore da vida e comerão dos seus frutos, que nunca falham. E ao chegar lá, receberão vestiduras brancas e andarão e conversarão com o Rei todos os dias, por toda a eternidade. Lá nunca mais verão as tristezas, as doenças, aflições e mortes que viam quando estavam na terra, porque já as primeiras coisas são passadas. Os peregrinos indagaram: o que faremos na Cidade Santa? Vocês receberão as recompensas por todas as suas labutas, informaram eles, e terão alegria por todos os sofrimentos. Colherão o que semearam, o fruto de todas as suas orações, lágrimas e de tudo o que sofreram pelo reino no caminho. Vocês servirão continuamente com louvor e ações de graças ao Rei, a quem desejaram servir fielmente no mundo, mesmo enfrentando tantos problemas por causa da pecaminosidade da carne. Usarão coroas de glória e apreciarão a presença e a formosura do Senhor, pois o verão tal como ele é. Alegrar-se-ão também com seus amigos, que os precederam naquela região feliz, que acreditaram em suas palavras e seguiram-lhes o exemplo no mundo, e vieram para a glória por causa de sua influência. Lá serão vestidos em esplendor e passearão com o Rei da Glória numa carruagem de ouro. Quando Jesus, o Cristo, voltar à terra com o som de trombetas, vocês virão com ele nas nuvens do céu, cavalgando com as asas do vento. E quando ele sentar-se no trono da sua glória para julgar as nações e sentenciar os obreiros da iniquidade, sejam anjos ou homens, sentar-se-ão com ele e terão voz no julgamento, porque eles eram seus inimigos também. E quando ele retornar à cidade, retornarão com ele ao som de trombetas e estarão para sempre com o Senhor. Ao aproximar-se da porta, encontraram-se com uma das hostes celestes, a quem os seres resplandecentes apresentaram. Esses homens amaram ao Senhor enquanto viviam no mundo e deixaram tudo por seu serviço. Ele enviou-nos para guiá-los ao lar e os trouxessem até aqui, para que possam entrar e ver o Rei. A hoste celestial deu um jubiloso aleluia, dizendo: Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Saíram também diversos dos trompetistas do rei a dar as boas-vindas aos peregrinos, com músicas celestiais. Então, eles caminharam juntos para a porta. Chegaram, por fim, à porta da cidade e viram escrito sobre ela, em letras de ouro:
Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, adentrando a cidade celestial. Os peregrinos entregaram seus certificados ao porteiro e foram admitidos na cidade eterna. Foram-lhes dados novos vestuários, que brilhavam como ouro branco, coroas e harpas, para louvarem e glorificarem ao Senhor. Todos os sinos do céu soaram com júbilo, e alguém disse: Entra no gozo do teu Senhor. Então toda a multidão cantou em alta voz: Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todo o sempre. Quando o portão se abriu para deixá-los entrar, tive um vislumbre da glória interior do céu. A cidade inteira brilhava como o sol. As ruas eram pavimentadas de ouro, e as vestes daqueles que caminhavam por elas resplandeciam com um esplendor que nunca vi antes. Alguns usavam coroas como reis, outros carregavam harpas ou palmas. Também haviam aqueles que possuíam belas asas, que não eram vistas senão quando desejavam voar. No momento exato em que começaram a louvar a Deus, cantando: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, o portão se fechou. Entrada negada à ignorância. Enquanto eu contemplava essas coisas, virei-me e em meus sonhos vi ignorância chegar ao rio. Ele atravessou logo, sem a metade das dificuldades dos outros dois, porque achava-se lá um barqueiro, chamado Vã Esperança, que o atravessou em seu barco. Vi-o subir o morro, mas ia sozinho, e ninguém veio encontrá-lo à porta. Ele leu a inscrição acima dela e começou a bater. Ouvi então uma voz de dentro perguntar: Quem é você? De onde vem e o que deseja? Senhor, respondeu ele, comi e bebi em sua presença, e o Senhor ensinou-me em nossas ruas. Quando o porteiro, do lado de dentro, perguntou por seu certificado, ele ficou em silêncio. O porteiro repetiu: Você não tem certificado? Ignorância não teve o que responder. Então, comandados pelo rei, os dois seres resplandecentes vieram para fora, ataram as mãos e os pés da ignorância e carregaram-no pelos ares até a porta escura que eu vira no lado de um monte, nas montanhas deleitáveis. Lançaram-no dentro dela e fecharam a porta. Perguntei aos anjos por que ele não fora admitido na cidade celestial. E eles explicaram: seu nome não foi achado escrito no livro da vida, e ele não trazia no peito o certificado. Eu soube então que das portas do céu havia um caminho para o inferno, do mesmo modo que da cidade da destruição. Naquele momento, acordei e soube que tudo o que vira fora um sonho. A jornada de cristã. Capítulo 12. Cristã segue cristão. Algum tempo depois de contar-lhe a minha história sobre Cristão, o peregrino, e a sua arriscada viagem à cidade celestial, através dos desertos do mundo, tive um sonho sobre a sua família. Cristã, a sua esposa e os seus 4 filhos. Recordei-me então do quão fortemente ela opusera-se à chamada de cristão a uma vida de peregrinações, e como fora rude para com ele, antes que partisse, porque considerava o seu espírito angustiado por uma perturbação mental. Um visitante estranho traz uma carta. Sonhei agora que, depois do passamento de Cristão, a sua esposa cristã tornou-se preocupada com seu estado pecaminoso e com o modo como tratar o marido. Certa manhã, depois de haver orado, ela estava varrendo o assoalho em profunda meditação, quando alguém bateu à porta.
Ela convidou em voz alta: Se você vem em nome de Deus, entre. Amém, confirmou uma voz ressonante, e um estranho surgiu à porta. Que a paz esteja neste lar, saudou ele. Meu nome é secreto. Moro na cidade para onde foi cristão. É do conhecimento das pessoas de onde vivo que você deseja ir para lá, e que se tem angustiado pela forma como tratou seu esposo, opondo-se ao bom modo de viver, recriando os seus filhos na ignorância do caminho eterno. Cristo, o misericordioso, enviou-me a dizer-lhe que é um Deus pronto a perdoar e que se deleita grandemente em perdoar ofensas. Ele a convida à sua mansão e à sua mesa e promete dar-lhe bem, como à sua família e aos seus amigos, as boas coisas do seu reino. Cristã, o seu esposo está lá, com legiões de companheiros, eles regozijar-se-ão com indizível alegria quando você chegar. Cristã comoveu-se profundamente ao ouvir isso. O estranho visitante disse ainda: Eis aqui uma carta do rei de seu marido. Ela ficou maravilhada. Seria mesmo real? Quando abriu a carta, viu que fora escrita em letras de ouro e sentiu a fragrância de um fino perfume. Lendo a missiva, entendeu que o rei desejava que ela fosse viver na sua cidade, como fizera o seu esposo. A boa mulher foi dominada pela emoção e chorou. Senhor, poderia levar-me, bem como aos meus filhos, até esse rei maravilhoso, para que o sirvamos juntamente com Cristão, meu bom marido, por toda a eternidade? O visitante respondeu: Cristã, o amargo vem antes do doce. Você deverá passar por muitas tribulações, como sucedeu ao seu marido, para chegar à cidade celestial. Aconselho-a, portanto, a ir à portinhola, além da planície, que se abre para o caminho que você deve tomar para alcançar a cidade de Deus, e desejo-lhe boa viagem. Recomendo-lhe também que guarde esta carta, para lê-la com seus filhos no caminho, até chegar à porta da cidade. Porque ela é uma das canções que entoará enquanto estiver nesse corpo de barro, a casa de sua peregrinação, e você deve apresentá-la como seu passaporte no portão da cidade. Cristã chamou os filhos e expôs-lhes: Meus filhos queridos, como vocês sabem, ultimamente tenho estado sob um grande peso pela morte de seu pai. Não que eu tenha a menor dúvida que ele esteja feliz, mas ando muito preocupada com a nossa condição que, como vem, é miserável. Além disso, a minha atitude para com ele em sua aflição pesa-me agora como um fardo na consciência, porque assentei contra ele a minha mente, e a de vocês também, e recusei-me terminantemente a segui-lo em sua busca de uma vida melhor. Só a lembrança dessas coisas haveria de matar-me agora, não fosse pelo sonho que tive esta noite e pelas palavras encorajadoras desse homem nesta manhã. Venham, filhos, aprontem-se. Vamos empacotar nossas coisas e dirigir-nos à porta que dá para o caminho que nos guiará à cidade onde seu pai agora habita. Assim, poderemos vê-lo novamente e viver em paz com ele e seus amigos, de acordo com as leis daquela terra. Os rapazes romperam em lágrimas de alegria. O visitante despediu-se e eles começaram a preparar-se para a jornada. O início da jornada. As vizinhas de Cristã vieram à sua casa e tentaram dissuadi-la de partir. Achavam que era uma tolice, arriscado demais para uma mulher, especialmente uma que tivesse filhos. Elas recordaram-lhes as dificuldades que seu marido tivera na peregrinação e lembraram também que ele era um homem forte, enquanto ela apenas uma frágil mulher, com 4 filhos para defender. Mas havia uma jovem vizinha, a senhorita Misericórdia, que achava estar ela fazendo a coisa certa. Não apenas achava correta a atitude da cristã,
como também a amava e admirava a ponto de decidir ir com ela e partilhar da sorte. Agora, vi que Cristã e os 4 filhos, Mateus, Samuel, José e Tiago, estavam a caminho, e Misericórdia ia com eles. Cristã estava feliz, não apenas por ter uma boa companhia, mas porque havia persuadido a jovem a buscar ao Senhor e a seguir o caminho dos peregrinos. Então, eles seguiram juntos e Misericórdia começou a chorar. Cristã, por que está chorando, minha querida? Misericórdia. Ora, quem não se afligiria ao considerar o estado e a condição de meus pobres parentes que ainda se acham em nossa cidade pecaminosa? E o que mais me preocupa é o fato de eles não possuírem um instrutor, ninguém que os alerte contra a destruição vindoura. Cristã, grande amor e profundas emoções têm os peregrinos, e você está fazendo por seus amigos e entes queridos o que o meu esposo fez por mim. Ele chorava porque eu não dava atenção ao seu apelo, nem considerava o que ele dizia sobre o julgamento. Mas o Senhor dele e nosso recolheu as suas lágrimas por nós. E agora, você, os meus filhos e eu estamos colhendo os benefícios daquelas lágrimas. Espero, misericórdia, que essas suas lágrimas não sejam em vão, mas resultem na salvação de muita gente. A palavra diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Então, Misericórdia recitou este poema: que o Santíssimo seja o meu guia, se essa for a sua vontade, até o seu portão, até o seu aprisco, subindo o seu monte santo. Que eu jamais o faça sofrer por desviar-me ou retroceder da sua graça e de seus santos caminhos, não importa o que me aconteça. E que ele conquiste os meus queridos, que deixei atrás. Senhor, faça-os orar para que sejam teus de todo o coração e mente. No pântano do desespero. Com cuidado e devoção, eles esforçaram-se através do pântano do desespero e acharam-se finalmente no caminho da porta estreita. As palavras vieram à mente de Cristã e ela repetiu aos demais: Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhes foram ditas. Misericórdia disse então a Cristã: se eu tivesse, como você, uma boa razão para esperar por uma recepção calorosa, nenhum pântano do desespero haveria de me desencorajar. Ora, replicou Cristã, você conhece as suas fraquezas e eu as minhas. Recepção à porta da esperança. Chegando à porta, Cristã começou a bater. Não houve resposta. Ela bateu novamente e tornou a bater, mas nada ouviram a não ser o sinistro latido de um cão. Eles ficaram parados ali, confusos, sem saber o que fazer. Tiveram vontade de desistir e afastar-se do portão, mas pensaram que o porteiro pudesse tomar conhecimento e jamais permitir-lhes a entrada. Por outro lado, mais uma batida poderia incitar o cachorro a entrar em ação. Contudo, Cristã reuniu coragem suficiente para bater sonoramente. Então a voz do porteiro perguntou: Quem está aí? O cão parou de latir e o porteiro abriu a porta. Cristã fez uma humilde reverência e cumprimentou. Que o nosso Senhor não se ofenda conosco por havermos batido em seu portal santo. De onde vocês vêm e o que desejam? Inquiriu o porteiro. Cristã, viemos da antiga cidade de Cristão, a cidade da destruição, e queremos ir à cidade onde ele está agora, a Nova Jerusalém. Sou a esposa dele, e esses são os nossos filhos. O quê? Admirou-se o porteiro. A esposa de Cristão tornou-se agora uma peregrina? Ela que há pouco tempo abominava essa vida? Cristã, sim, e o mesmo fizeram os meus filhos queridos.
Então ele os deixou entrar pela porta, dizendo: Deixai vir a mim as criancinhas. Ele fechou o portão e chamou o trombeteiro, que estava numa sala superior, para que tocasse alguma música alegre e sonora. E o trombeteiro encheu o ar com notas melodiosas. Enquanto isso, a pobre Misericórdia permaneceu do lado de fora, chorando, achando que fora rejeitada. Todavia, quando Cristã obteve entrada para si e os filhos, fez um apelo por misericórdia. Cristã: Meu senhor, tenho lá fora uma boa amiga e companheira que veio comigo. Ela está muito abatida, porque duvida que será aceita, uma vez que veio sem convite, a não ser pelo que lhe fiz, enquanto eu tenho um convite do próprio rei. Misericórdia começou a impacientar-se, pois cada minuto parecia-lhe uma hora, e sem o saber, interrompeu a intercessão de Cristã, batendo tão fortemente a porta que assustou a amiga. O porteiro indagou: Quem está aí? É a minha amiga, acudiu Cristã. Quando o porteiro abriu a porta, Misericórdia havia desmaiado e caído de bruços. Ele tomou-lhe a mão e ordenou: Donzela, eu lhe digo, levanta-te. Oh, Senhor, murmurou ela, acho-me tão assustada que quase não me resta vida. Alguém declarou certa vez, citou o porteiro, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Não tenha medo, jovem. Você veio ao lugar certo. Levante-se e conte-me por que veio. Misericórdia. Vim sem ser convidada, a não ser por minha amiga. Ela tem um convite do rei, enquanto eu fui apenas convidada por ela. Por isso, temia não ser aceita. Porteiro. Ela desejava que você viesse aqui com ela, e você sinceramente desejou vir? Misericórdia. Sim, e como o senhor vê, aqui estou. Se existe alguma graça e perdão de pecados a serem concedidos, imploro-lhe que deles me permita partilhar. Gentilmente, ele a conduziu para dentro, dizendo: Oro por todos os que creem no Senhor, quaisquer que sejam os meios pelos quais eles vêm. Ao ver que fora admitida, seu espírito elevou-se. Agora, Cristã, Misericórdia e os meninos foram recebidos com bondade, e todos confessaram estar arrependidos de seus pecados. Eles pediram ao Senhor perdão e instruções adicionais, e o perdão foi graciosamente concedido. O porteiro falava-lhes benignamente, o que muitos alegrou. Ele os levou para cima, para o topo da portaria, apontou-lhes a cruz mais adiante na estrada e mostrou-lhes o feito pelo qual haviam sido salvos, dizendo-lhes que mais para frente haveriam de vê-lo claramente. Então, deixou-os por um instante no salão inferior, onde eles conversaram entre si. Cristã, como estou contente por estar aqui. Misericórdia, e é natural que você esteja, mas eu, dentre todas as outras criaturas, tenho razão para pular de alegria. Cristã, cheguei a pensar, quando estávamos lá diante do portão, e não havia resposta à minha batida, a não ser o horrível latido do cão, que toda a nossa labuta havia sido inútil. Misericórdia. Sim, eu também pensei o mesmo. Porém, o meu pior temor veio quando você e os meninos foram levados para dentro e eu fiquei fechada do lado de fora. Achei que me ocorrera o que diz a profecia: estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado outra. Tive de me esforçar duramente para não gritar: Estou perdida, estou perdida! Por um momento, temi bater outra vez, mas então vi o que estava escrito sobre a porta e disse a mim mesmo: Devo bater ou morrer. Reuni todas as minhas forças e bati outra vez, o mais forte que pude, e então desmaiei.
Cristã, a sua batida foi tão forte que me fez pular de susto. Achei que você fosse tomar o reino à força. Misericórdia. Ora, quem em minha situação não teria feito o mesmo? Havia um cão cruel em algum lugar lá fora, e a porta me fora fechada na face. Quem perguntou, tão amedrontado quanto eu, não teria batido com tanta força? Diga-me, o que o senhor disse sobre a minha rudeza? Não ficou bravo comigo? Cristã, não. O som da sua pancada pareceu diverti-lo. Seus olhos brilharam e ele sorriu agradavelmente. Creio realmente que o que você fez o agradou. Ele não deu mostras do contrário. Todavia, não entendo por que mantém esse cachorro. Acho que se soubesse da existência desse cão, teria hesitado em vir à porta. Mas agora estamos todos dentro e estou muito feliz. Misericórdia, penso que devo perguntar a ele, se você não se importar. Por que mantém aquele cão malvado no pátio? Espero que não me leve a mal. Sim, faça isso, apoiou um dos meninos, e peça-lhe para amarrar o bruto, porque estamos com medo de que nos morda quando sairmos. Finalmente, o porteiro voltou, e Misericórdia caiu de joelhos perante ele, agradecendo. Que o meu senhor aceite a minha gratidão por todos os seus favores. Paz seja contigo, cumprimentou ele. Por favor, levante-se. Ela, porém, continuou ajoelhada diante dele e declarou: Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Por que o Senhor mantém em seu quintal um cão tão malévolo? Ele amedronta mulheres e crianças tímidas no portão. Porteiro, aquele cachorro tem outro dono. Ele está do outro lado da cerca, no terreno de outro homem. Pertence ao castelo que vê à distância, mas a cerca de nosso muro. Esse cão tem assustado muitos peregrinos honestos e os levado a uma resolução mais forte com seu latido ameaçador. Não é por vontade minha ou dos meus que o seu dono o mantém. A sua intenção é espantar do portão os peregrinos. O cachorro já se soltou algumas vezes e afligiu alguns dos meus seguidores, mas por ora vou suportando pacientemente. Não obstante, socorro a tempo os meus peregrinos, e aqueles a que chegam geralmente têm fé suficiente para crer que o farei. E, via de regra, estão dispostos a enfrentar alguns perigos para escapar aos tormentos de uma vida sem harmonia com Deus. Até os mendigos que vão de porta em porta acham-se famintos o suficiente para enfrentar os perigos de um cão feroz e encontrar uma bondosa e graciosa mão e uma refeição satisfatória. E pode um cachorro, atrás de um muro, no quintal de outro homem, impedir alguém que busque verdadeiramente a salvação de vir a mim através dessa pequena porta? Misericórdia. Senhor, confesso a minha ignorância. Falei sem entender. Reconheço que o Senhor faz bem todas as coisas. Então, cristã, começou a contar de sua jornada e a inquirir sobre a estrada à frente. O porteiro serviu-lhes uma refeição quente e salutar, deu-lhes um mapa da estrada e disse-lhes adeus. Uma vez mais puseram-se a caminho e o clima estava excelente. A estrada, você lembra da jornada de cristão, era murada de ambos os lados. Do outro lado do muro ficava o pomar do dono do cachorro ladrador. Algumas das árvores do pomar estendiam os ramos frutíferos por cima do muro. Quando os filhos de Cristã descobriram que os frutos estavam maduros, que eram agradáveis aos olhos e desejáveis a um garoto com fome, comeram deles. No dia seguinte, no alojamento onde pararam, sentiram-se doentes. Mateus, o mais velho, precisou de um médico. A mãe ralhara com eles quando estavam apanhando as frutas, mas continuaram a pegá-las e a comê-las.
Ela havia lhes dito: Meus filhos, vocês estão pecando, porque essas frutas não nos pertencem, e vocês estão apanhando o que é dos outros. Contudo, ela não sabia que o pomar pertencia ao inimigo e que as árvores haviam sido propositalmente plantadas junto ao muro para atrair os peregrinos. Livramento do ataque. Eles não haviam se afastado muito da casa do porteiro quando dois homens mal intencionados atacaram as mulheres, e elas teriam sido dominadas se os seus gritos não tivessem sido ouvidos pelo porteiro. Um homem, enviado por ele, chegou correndo. Ao ver a luta terrível e os meninos chorando, ele gritou aos rufiões: O que vocês estão fazendo, seus salafrários? Vocês forçariam ao pecado a gente do meu senhor? Ele correu para agarrá-los, mas os dois escaparam por sobre o muro. Ele perguntou às mulheres se estavam feridas. Cristã: Não, não fisicamente. Estamos chocadas e nervosas. Não esperávamos que tal coisa acontecesse na estrada do rei. Lenitivo: Admirei-me ao ver que vocês não pediram um guia ao Senhor quando estiveram na portaria. Pensei que deveriam estar conscientes de serem mulheres frágeis e de que haveriam perigos no caminho. Se tivesse pedido ao Senhor, ele teria alegremente concedido-lhes um guia, e vocês teriam evitado este aborrecimento. Cristã: Ora, bom lenitivo, estávamos tão embevecidas com as nossas bênçãos atuais que os perigos vindouros foram esquecidos. Ademais, quem imaginaria que esses tipos como esses estariam à espreita tão perto do palácio do rei? Sim, teria sido melhor se houvéssemos pedido um guia, mas como o Senhor conhece as nossas necessidades e sabe de todos os perigos do caminho, pergunto-me por que não enviou alguém conosco. Lenitivo: Nem sempre é bom conceder coisas que não foram pedidas. Alguns não apreciam tais dádivas como deveriam, nem enxergam o seu verdadeiro valor. Mas quando uma necessidade é sentida e se pede por ela e a recebe de graça, é altamente apreciada. E o doador é estimado pelo recebedor. Se o seu senhor lhes tivesse dado um condutor sem que lhe o pedissem, vocês não teriam descoberto a sua negligência, a sua total dependência e a sua falta de fé. Agora, vocês têm mais previsão e mais cautela, e aprenderam a pedir mais livremente por aquilo de que carecem. Cristã: Devemos então voltar e confessar ao porteiro a nossa insensatez e pedir-lhe um guia? Lenitivo: Não, vocês terão oportunidade durante todo o caminho de confessar e orar. Mas lembre-se, o rei possui o suficiente para suprir os peregrinos com tudo o que eles precisarão. Entretanto, deseja que lhe peçam, e pouco valor se dá àquilo que não é pedido. Terminando de dizer essas palavras, ele voltou ao seu lugar, e os peregrinos prosseguiram em seu caminho. Misericórdia! Que choque! Eu pensava que tínhamos passado todos os perigos e que não mais teríamos qualquer problema. Cristã: Você pode ser desculpada por sua inocência, mas eu deveria saber melhor. O relato que meu marido fez do caminho deveria ter me tornado mais cuidadosa. Misericórdia. Bem, por essa negligência, descobrimos a nossa imperfeição. E o Senhor revelou-nos as riquezas da sua graça, a despeito de nosso descuido. Ele acompanhou-nos com seu favor imerecido e não pedido, com toda a bondade de seu coração, protegendo-nos e livrando-nos dos perigos.